Se você quer gabaritar os itens de radioatividade na terceira etapa do Passo UNB, esse desafio foi feito exatamente para você. Hoje é o dia 1 do desafio 5 dias de radioatividade e a sua jornada começa agora. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso desafio 5 dias de radioatividade. Eu sou o professor Vitor Piauí e com esse vídeo a gente dá o pontapé nessa jornada que vai te levar ao gabarito em Química na prova do PAS 3, ainda esse ano, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Durante esses 5 encontros, eu vou resolver com você blocos estratégicos de itens sobre o tema de radioatividade. E o melhor, todos esses itens estão vindo diretamente de um e-book completamente gratuito que eu preparei especialmente para você. Se você ainda não está de posse desse e-book, se você ainda não baixou, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Corre, que lá você vai encontrar os itens de radioatividade, que é o que a gente vai usar no decorrer deste desafio, mas não é só isso. Você vai encontrar um plano de estudo de 12 semanas. É isso que vai garantir que você chegue lá na prova do PAS 3 com todo o conteúdo estudado, revisado, itens anteriores resolvidos e, além disso, você vai ter o que eu chamo de curadoria de itens, que é uma tabela contendo todos os itens de provas anteriores do PAS, não importa de qual etapa, mas todos os itens que vão ser importantes para a sua preparação para o PAS 3, considerando a matriz nova da UNB. Então olha só, olha aí que maravilha, que coisa linda, né? Esse e-book que você consegue baixar de forma completamente gratuita aqui no link da descrição, tá bom? Aí aqui você vai passar por ele, como eu já comentei com você, você vai ter acesso a tudo aquilo que eu já comentei, mas o que nos importa está aqui, ó. Está na parte da radioatividade, lá na página 18, tá bom? E aqui na página 19, você tem exatamente a ordem dos itens que você vai usar para poder responder, né? Então, não é responder em qualquer ordem estes itens. Perceba que tem aqui um total de 17 e aqui eu estou dando o caminho para você que você deve seguir para responder cada um desses itens de maneira, como eu já falei, né? De maneira estratégica, para que você faça uma escadinha, né? Volta um pouquinho aqui para mim, ó. Para que você faça essa resolução de maneira que você vá passando pelos pré-requisitos do próximo conteúdo antes de chegar nele. Para que você não comece de forma perdida, para que você não comece de forma bagunçada, para que você não acabe desistindo achando que você não consegue responder estes itens e pior, né? Que você não consegue gabaritar radioatividade lá na sua prova, tá bom? Então se você seguir aqui, ó, dá uma olhada novamente, ó, se você seguir este caminho, é o que você vai ter lá para poder responder os itens da melhor maneira possível, tá bom? Então, nesse primeiro dia de desafio, nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre este tópico dentro da radioatividade, que é o tópico de introdução à radioatividade, sendo que para isso nós temos 2 itens aqui para responder, ó, o item 11 e o item 5. Aí você pode perguntar assim, professor, mas que item 11 é esse? Que item 5 é esse? De onde que você tirou? De onde que veio, né? Então, só relembrando, se você ainda não viu aqui o vídeo nosso de introdução a esse desafio, eu vou só contextualizar rapidamente que esses itens eles vieram diretamente lá das provas do PAS 2. Embora a radioatividade em 2025 faça parte da matriz do PAS 3, e a partir desse ano para frente vai continuar fazendo, até o ano de 2023 ela fazia parte da matriz do PAS 2. Então, os itens de provas anteriores estão nas provas do PAS 2 e não nas provas do PAS 3. Por isso que é importante você ter a curadoria de itens, que também está presente aqui no e-book, tá bom? Aí olha só, quando você pegar este item 11 e este item 5, o que isso significa dentro do e-book? Quando você vem para cá, ó, aqui estão separados os itens de radioatividade. Então eu fui lá na prova de 2023 e localizei que lá existia um único item de radioatividade, que lá naquela prova foi o item 107, dá uma olhada aqui, ó. Foi o item 107, foi a prova do PAS 2 de 2023 e foi o item do tipo C, que é aquele que você tem que marcar ABCD. Então eu fui lá, trouxe este item lá da prova aqui para o e-book. E aqui, ó, lá na prova, ele originalmente tem um número de 107.
mas aqui na minha numeração ele está com o item 1. Então, neste caso aqui, é este número que a gente está usando como referência, tá? E aí, quando você vem aqui, ó, quem são esses itens que a gente vai fazer? É o item de número 5, que é lá da prova de 2020, o item 99 dessa prova, tá? E o item 11, que é o item 61 da prova de 2018. Então, é dessa forma aqui que a gente vai utilizar para poder traçar aqui o nosso caminho do nosso desafio, tá bom? Então já saiba que são esses dois itens. Se você ainda não baixou o e-book, você vai lá no link da descrição, baixa o e-book, aí você vai ter acesso a esse e a outros itens de radioatividade que estão presentes nesse e-book, tá bom? E se você ainda não está inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixa um like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que esse vídeo faz sentido e ele entrega para mais pessoas, e ativa o sininho para você não deixar de receber o aviso do YouTube quando os próximos dias do desafio forem ao ar, tá bom? Então acompanha comigo aqui, ó, novamente. Vamos aqui para eu dividir essa tela com você. E aí eu vou, para responder estes dois itens, né, eu vou fazer uma parte mais introdutória da radioatividade, como a gente já comentou. Se você observar aqui, ó, deixa eu voltar lá no e-book, que aí você vai ver como é que são esses dois itens. Ó, eles vão tratar sobre basicamente a mesma coisa. São de anos diferentes, mas vão tratar das mesmas coisas, e aí que é importante que você tenha essa estratégia de responder itens de provas anteriores para você saber como que isso é cobrado. Então ele vai falar assim, ó, o item 5, né, que ele fala assim: na formação do vidrão, a adição de reagentes justifica-se principalmente para atenuar a atividade radioativa, visto que a taxa de desintegração dos nuclídeos radioativos diminui consideravelmente quando eles são combinados com outros elementos. Então, o que ele está falando? Independente de quem é o vidrão, independente do texto, tá? Você vai observar que a gente nem vai usar muito texto para responder esse item. O que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando que quando eu combino um elemento radioativo com outros elementos, ou seja, quando eu faço ligações químicas, eu diminuo consideravelmente a atividade radioativa desses isótopos. É isso que ele está afirmando aqui no item 5. E a mesma coisa, ou pelo menos no mesmo sentido, é o que vai aparecer aqui no item 11. Ele vai falar assim, ó, além de ser menos estável do ponto de vista nuclear, o isótopo 14 do carbono também é menos estável quimicamente. Então, de novo, ele está misturando os conceitos de estabilidade radioativa ou nuclear com estabilidade química. Ele é menos estável que o isótopo 12 do carbono, o que torna os produtos de base biológica mais facilmente degradáveis. Então veja só, para a gente responder estes itens, a gente precisa desse conceito mais introdutório da radiação, da radioatividade e principalmente essa diferença que existe entre a estabilidade nuclear e a estabilidade eletrônica. O próprio nome já dá uma ideia para a gente, né? Quando a gente está falando aqui, ó, da estabilidade do núcleo, que é a parte central do átomo, onde estão presentes os prótons e os nêutrons, certinho? E a estabilidade eletrônica, em que nós estamos falando da eletrosfera. Lá no PAIS 1, você estudou essa parte quando você estava falando das ligações químicas. Então, em ambos os casos, na estabilidade nuclear e na estabilidade eletrônica, você está em busca de uma menor quantidade de energia para esse átomo. Quanto mais energia um sistema possui, mais instável ou menos estável ele é. Então, para que ele caminhe para a estabilidade, ele precisa diminuir a quantidade de energia que ali está presente. Só que duas coisas diferentes são a estabilidade nuclear, ou seja, a estabilidade do núcleo, e a estabilidade eletrônica, ou seja, a estabilidade da eletrosfera. Quando a gente está falando da estabilidade do núcleo, nós estamos falando de uma proporção ideal entre prótons e nêutrons. Lembrando que o núcleo é formado por partículas positivas, que são os prótons, e pelos nêutrons, que são as partículas de carga neutra. Quando a gente tem um desbalanço dessas quantidades, é que vai gerar essa instabilidade no núcleo, que é diferente da instabilidade que é causada na eletrosfera. Sendo que essa estabilidade da eletrosfera vai ser atingido, como a gente viu lá na parte de ligações químicas, lá no PAIS 1, quando este átomo atingir o seu octeto,
na sua camada de valência, na sua última camada eletrônica que possui elétrons. Então, quando eu vejo aqui, ó, depois eu volto nessa parte aqui da energia, quando eu vejo aqui esses dois itens, especialmente esse aqui que fala do carbono, o que a gente tem que levar em consideração? Que no caso do carbono, a gente tem 3 isótopos diferentes. A gente tem, por exemplo, o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O que isso significa em cada um destes isótopos? Estou dando exemplo do carbono porque foi o que o item trouxe, tá? Significa que este isótopo do carbono, ele possui no seu núcleo 6 prótons e 6 nêutrons, enquanto que este isótopo do carbono possui no seu núcleo 6 prótons e 7 nêutrons, por isso que o número de massa dele é 13, porque é a soma do número de prótons com o de nêutrons. Por isso que aqui, ó, o número de massa é 12, porque é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E neste caso aqui, ó, do isótopo 14, significa que ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Por isso que o número de massa dele é 14. Então perceba que entre esses 3 isótopos, este daqui é exatamente o que não é radioativo. Este daqui é o mais abundante na natureza. E por que isto ocorre? Isto ocorre porque ele tem uma quantidade igual de prótons e nêutrons. Então existe um balanço, existe um equilíbrio entre essas quantidades. Quando eu vou aumentando a quantidade de nêutrons em relação à quantidade de prótons, vai gerando essa instabilidade nuclear. E como que essa instabilidade nuclear é resolvida pelo átomo? Com a emissão de partículas ou com a emissão de ondas eletromagnéticas. Isso é o que a gente chama de fenômenos radioativos. Então, o decaimento radioativo, ele vem exatamente dessa instabilidade nuclear, que é diferente da instabilidade eletrônica, que tem a ver com a regra do octeto. Então, estes átomos de carbono, independente de qual isótopo eu esteja falando, se ele é radioativo ou não, todos eles, para se estabilizar, podem, por exemplo, fazer 2 ligações duplas com o oxigênio. Desta forma, eles vão ficar com o octeto completo. Os 4 elétrons que ele já possuía, já que o carbono é da família 14, né, do grupo 14, então ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, então ele já tem esses 4 elétrons e esses outros 4 que foram compartilhados com o oxigênio. Desta forma, ele vai atingir a sua estabilidade química, independente de qual isótopo eu esteja falando. Quando isto acontecer, ele vai dar origem à molécula de CO2. E aí lá na molécula de CO2 vai existir átomos de carbono que são do isótopo 12, que claro é a maioria, já que eles não são radioativos, mas também vai ter moléculas de CO2, por exemplo, contendo o isótopo 14 do carbono. Agora mesmo, quando você está expirando, quando você está jogando para fora CO2, você inspira O2 e joga fora CO2. Agora mesmo, esse CO2 que você está expirando contém, por exemplo, átomos radioativos de carbono 14. Claro que eles são a minoria, mas eles estão ali. Então eles estão estáveis quimicamente, porque estão fazendo 4 ligações, 2 duplas com os oxigênios, mas tem a sua instabilidade nuclear ainda, por isso são átomos radioativos. Então perceba, são 2 estabilidades independentes uma das outras. Volta um pouquinho aqui, ó. Então uma coisa é a estabilidade do núcleo, que vai ser atingida, caso ela não exista, pela emissão de partículas, então estamos falando de radioatividade. Outra coisa é a estabilidade eletrônica, a estabilidade da eletrosfera, que vai ser atingida com as ligações químicas, fazendo com que o átomo atinja ali o seu octeto, tá? Ambos os processos envolvem energia, tá? Só que a energia que é envolvida num processo nuclear, um decaimento radioativo, por exemplo, é muito maior do que a energia que é liberada numa reação química, tá? Então essa diferença de energia também aparece bastante em prova, tá bom? Então, para a gente poder concluir, quais que vão ser as respostas desses 2 itens? Ambos os itens são do tipo A, né? Aquele que a gente tem que julgar. E neste caso, tanto o item 11 quanto o item 5 tem a sua resposta errada, porque nos 2 itens ele fez a mesma coisa. Ele tratou como se fosse sinônimo, né? O fato de o átomo estar ligado quimicamente com outros vai diminuir a sua radioatividade, vai diminuir a sua taxa de desintegração, como ele colocou aqui no item 5. Então, nesses 2 itens, ele fez a mesma coisa,
por isso que esses dois itens estão errados, beleza? Tá vendo como é que fica mais simples quando você entende o padrão? Não tem nada de mágica, é método. E ainda não acabou, hein? Ainda temos mais blocos de itens nos próximos dias do desafio, sempre avançando para um novo tema da radioatividade. E aí, conseguiu acompanhar comigo? Comenta aqui embaixo se você acertou os itens de hoje, o que você achou e como que você tá indo no desafio. Eu vou adorar saber. E não se esquece de deixar um like nesse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com seus colegas que você tem certeza que também vai se beneficiar desse conteúdo. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Essa parte é muito importante para você não perder nenhum dos próximos vídeos que vão vir por aí do nosso desafio de 5 dias de radioatividade. Eu agradeço imensamente a sua atenção e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu demais e até lá!